Olá, virginianos! Olá, virginianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Virginianos, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva e atemporal. Assim que essa mensagem chegar para você, é o momento que você precisa escutá-la. Combinados? Já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A sua interação aqui é muito, muito, muito importante. E é isso. Bora lá, vamos respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito pro aqui, pro agora. Agradecer aos nossos mentores espirituais, anjos, guardiões, ancestrais, que possam continuar nos protegendo, trazendo os direcionamentos, o caminho, a direção. Olha isso. Gente, essa carta da existência, ela tem caído muito. E a carta da existência, ela traz muito uma energia, aqui a energia que eu sinto, né, através dessa carta, é muito de manifestação, de criação, de independência, sabe? Sabe, constância. Veio a carta do Slowing Down, né, que é o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é um cavaleiro que ele vem devagar. Ele não vem na velocidade esperada, mas ele chega para fazer a diferença, sabe? Sabe aquele CEO, aquele presidente dentro de uma empresa, que muitas vezes você não vê ele sempre, mas você vê ele nos momentos mais importantes. Você vê ele nos momentos de decisão, nos momentos de ação, nos momentos de tomada de decisão, sabe? E aqui eu me conecto com isso, me conecto com pessoas que estão nesse processo de eu tenho o poder de manifestar, de criar, de cocriar e de guiar a minha própria história, de guiar a minha própria vida. A carta do Slowdown, ela traz muito uma comparação, né? Eu deixo de me comparar com as outras pessoas. Eu deixo de me colocar em situações onde o jardim do outro é mais verde, mas é um jardim artificial. E eu não gosto desse jardim artificial. Eu gosto de um jardim natural, de um jardim que demore de fato para crescer, sabe? Mas que quando cresce me dá estrutura, me dá energia, me dá o alimento visual, emocional, espiritual que eu preciso, que de fato me completa, entende? Eu não quero ficar olhando para um monte de planta artificial. E aqui eu posso estar falando de você começar a co-criar isso na sua vida e na sua história, né? Criando a sua própria história, deixando a comparação de lado em relação ao tempo, à velocidade, ao tamanho, à grandeza de cada coisa, e entendendo que se você prefere suco de maracujá do que uma taça de vinho, ter suco de maracujá para você é o mais alto ápice luxo da vida, sabe? É um momento de abundância, é um momento de prazer, porque é aquilo que você gosta, é aquilo que você tem, entende? Você deixa de querer, por exemplo, eu quero aquele champanhe, é muito bonito, mas eu não gosto de champanhe, então para mim não, sabe? E eu começo a viver a minha individualidade. Mas entendendo que para ser individual, para manifestar e co-criar a história que eu gostaria de viver, as coisas não vão acontecer no tempo mágico, né? Quando você tem um sonho muito grande, quando você tem muitas pessoas ao seu redor te ajudando a estruturar esse sonho, isso acontece de uma forma mais rápida. Só que não acontece 100% autêntico da forma como você gostaria que fosse. Porque, por exemplo, pega a vida de um artista. Ele tem o sonho, né? Eu quero fazer essa música, essa coisa. Para ele crescer, ele se associa com gravadora, se associa com outras pessoas, com outras publicidades, digamos assim, que acabam influenciando na forma de como ele vai viver isso, porque o meio artístico ele vai te colocar no lugar que dá dinheiro, que vai dar retorno financeiro, né? Que vai dar retorno de visibilidade, digamos assim. E aí muitas vezes você vai perdendo a sua essência do seu sonho originário. Só que aqui é muito mais importante você acreditar em si mesmo e estruturando aos poucos algo que seja 100% você. E aqui eu posso estar falando de um relacionamento, eu posso estar falando de um novo trabalho, de uma jornada espiritual e profissional, tá? Vamos ver aqui o que mais. Mais um, por favor.
Nossa, viraram muitas, hein? Harmonia, inocência, colheita e maturidade. Com a carta da integração, claro. Integração é a carta da temperança. É a carta que traz completude, mas que traz também paciência, entendimento e discernimento sobre o caminhar, sobre o processo. Não adianta eu chegar num dia e celebrar uma noite, por exemplo, de um diploma, posso estar falando aqui de um relacionamento, de um casamento, sendo que 5 anos da minha vida foram sofridos, árduos, foram eu sempre tendo que implorar para aquela pessoa, sempre buscando algo a mais que não me era dado, sabe? Buscando e lutando contra algumas coisas. Mas não, agora com tempo, com paciência, com propósito na sua individualidade, as coisas começam a se estruturar. Estou falando com pessoas que aqui nos últimos 10 meses, tiveram um processo de crescimento, de amadurecimento, essa é a palavra, de amadurecimento muito intenso. Muito intenso. É como se nos últimos 10 meses você tivesse vivido 5 anos aí de vida, né? E isso te permite agora, talvez até se isolar, viu? Talvez até se isolar um pouco para que você consiga se abraçar, né? Porque depois de um período onde a gente lida com muitos processos de nós com nós mesmos, a gente acaba tendo duas saídas. Ou a gente volta para quem nos feriu, ou a gente busca um novo caminho com novas pessoas. E aqui, esse novo caminho com novas pessoas, porque é o que eu vejo você fazendo, né? Esse novo movimento, ele pede também um movimento de, durante o processo, nesse caminhar de encontro, não é de busca, mas de encontro a outras coisas, você também lembre de cuidar de si mesmo. A carta do 10 de copas. No final, trazendo, uma vez que você, agora, a partir de então, comece a alimentar o seu emocional consigo mesmo, devagar, no seu tempo, com os recursos que você tem, você começa a atrair isso em todas as áreas da sua vida, né? Isso é o 10 de copas. É essa abundância individual se materializando no externo, sabe? Vamos entender aqui o que mais? Três cartas, por favor. Uhum. Olha isso. Virginianos, aqui a gente tem o pajem e o rei de copas na sua área de relacionamentos. Profissional, o 6 de espadas. E de um modo geral na sua vida, a gente tem o 5 de ouros. É como se você fosse encontrar uma pessoa, uma oportunidade emocional, algum relacionamento. É como se você fosse vivenciar uma experiência emocional, digamos assim, que vai te levar para um lugar de pobreza. Por mais que te complete muito emocionalmente, posso estar falando aqui de você vivenciando já isso.
em algum momento ou que tenha vivenciado, né? Porque aqui na sua área de futuro a gente tem, olha isso. Na sua área de futuro é um novo caminho. A gente tem o Ás de espadas, o 9 de copas e o louco. É como se você tivesse conhecido alguma situação, algum amor, alguma parceria que te levou para uma situação física, material, que eu posso estar falando também de saúde, mas eu posso estar falando aqui de bens materiais, de dinheiro, de alguém que te levou para um lugar de escassez. Pesado isso, né? Mas acontece. Vamos entender o porquê que você se permitiu ser conduzido nessa jornada? Alguém te iludiu, né? Porque o rei de copas invertido, ele pode trazer ilusão, ilusão emocional. Ilusão emocional, 10 de copas. Alguém te iludiu, alguém te prometeu casamento, alguém te prometeu namoro, alguém te prometeu alguma estrutura, alguma parceria com longevidade, com duradoura, digamos assim, mas na verdade as intenções eram outras, né? Por isso essa importância de ir devagar agora. Por isso esse receio, por isso esse bloqueio. Agora faz mais sentido. Por isso esse bloqueio de querer entender, de querer dar um passo de cada vez, depois desses 10 meses, né? Vamos entender aqui então, agora, presente momento. Vamos falar do momento presente. Tá virando muitas cartas. Ó, a gente tem o 6 de espadas 2 vezes. E a gente tem o Ás de espadas 2 vezes. Conseguem ver? Não bloqueie os seus sentimentos. No centro da sua leitura ficou o 9 de espadas. Não bloqueie os seus sentimentos pensando que tudo vai ser igual. A gente acaba se traumatizando, né, em muitos momentos. Mas a sua intuição também fala para você que tem algo além, que existe uma comunicação, que existe. É como se você não quisesse acreditar que aquela pessoa poderia, ou que aquele trabalho, ou que aquela situação poderia te levar para este lugar que você está. Entende? É uma prisão emocional. Porque o 66, né, a sequência do número 66 traz muito, além de família, além de relacionamento, traz muito esse movimento, 6 e 6, 12. 12 é a carta do enforcado. Esse movimento que te leva para situações que te colocam de cabeça para baixo, mas que em muitos momentos é a única forma de você enxergar o seu potencial. Alguma situação aqui chegou na extremidade, digamos assim, sabe? Chegou no extremo. E eu tô falando de um relacionamento agressivo, digamos assim, sabe? Pode ser um relacionamento profissional, pode ser um relacionamento pessoal, mas eu tô falando de alguma coisa que te aconteceu que você ainda assim, no fundo, tem a esperança de uma comunicação. Você tem a esperança de algo, sabe?
Só que eu não vejo aqui também você com a esperança de algo nisso. Porque o Ás de espadas e com 6 de espadas pode trazer algo novo em uma nova direção, sabe? Um novo caminho. No fundo do deck a gente tem um pajem de espadas, que traz um novo caminho também. Uma nova ideia, uma nova perspectiva. Não desacredite. Não desacredite nesse 10 de copas. Não desacredite que ainda existem pessoas, que ainda existem lugares, que ainda existem circunstâncias, relacionamentos, profissões, ambientes profissionais que podem trazer algo novo, viu? Não desacredite. A forma mais rápida de você alcançar esse novo é acreditar em você. É fazer por você aquilo que você gostaria que fizessem. Entende? Por exemplo, se você gostaria de receber uma ligação hoje de alguém te convidando para ir num restaurante, se convide a ir no restaurante. Mesmo que ninguém ligue, se convide você mesmo a ir no restaurante. Entende? Dê uma de louco, vá viver um pouco coisas que você sempre gostaria. Por exemplo, há um tempo atrás, eu falei, não, eu quero ir para Paris, mas eu quero ir para passar um ano novo, quando tiver uma pessoa, não sei o quê. Tem que ir no momento que der para ir. Se a gente fica criando muitas circunstâncias, muitas coisas, a gente acaba não fazendo, entende? A gente tem que fazer o que a gente pode fazer no momento que a gente consegue fazer. Porque se a gente não faz, a gente fica preso sempre no sentimento de que poderia ter dado certo, poderia ter sido diferente, poderia ter vivido isso esse ano, poderia, mas nunca vive. Entende? Tem que fazer com o que pode. Às vezes eu não vou ter as melhores condições, às vezes eu vou ter que ir um pouco mais devagar. Mas é fazer algo que de fato estruture em mim mesmo uma base emocional que me vá dar capacidade de estruturar algo novo com alguém também. Com uma nova profissão, com um novo ambiente profissional que seja. Tá? Uma energia meio confusa. Viu, virginiano? Uma energia meio confusa. A gente tem aqui, ó, a carta da inocência com o 9 de ouros invertido também. Que eu acabei não falando dessas cartas. É um momento onde eu não estou acreditando que é aquele momento que eu me olho no espelho e penso que eu estou feio, penso que eu estou gordo e fico olhando demais para aquela ruga, para aquela coisa que, sabe, não me define. Fico olhando demais para aquilo que me aconteceu e isso não me define. Eu preciso trazer um pouco da minha criança interior para este momento da vida e entender que tudo ainda tem tempo, ainda tem novos lugares, novas pessoas, novas perspectivas, sabe? Existem muitas coisas, existem lugares que você não faz nem ideia que você um dia vai conhecer, que você ainda vai conhecer. Abrace esse processo de maturidade que você adquiriu nos últimos meses para se alinhar com essa energia. E essa maturidade emocional é você se colocar em lugares e em situações que você gostaria de vivenciar, mas não está vivenciando porque está esperando alguém para vivenciar com você. Ou está esperando uma oportunidade profissional para poder fazer o que, sabe? Não, aqui não é um movimento de ficar esperando, tá? Ficar esperando vai te colocar em um lugar de 9 de espadas, que é a ansiedade, que é você questionando, se preocupando e achando que está fazendo tudo sozinho, né? Deixa um pouquinho para Deus também.
Deixa um pouquinho para Deus. Deus não quer que você trabalhe, se mata e fique cansado a vida inteira, não. Deus quer também te ajudar a fazer algo diferente na sua vida, sabe? Na sua história. Quando você for fazer uma planilha de orçamento, coloca lá aluguel, não sei o quê, ou então financiamento da casa, ou então qualquer coisa da sua planilha, dos seus custos, compra do mês, que qualquer coisa. Mas deixa lá um campo lá para milagres, sabe? Porque é onde Deus age. Se eu controlo demais, se eu quero demais entender por que aquilo aconteceu daquela forma, eu não estou vivendo aqui agora, eu não estou vivendo o meu presente, a minha história. Estou preso demais em situações que já passaram, que não me trazem retorno, sabe? E é meio que isso aqui. Aqui tem muito uma energia de que devagar você vai muito mais longe do que se você quisesse carregar alguém com você ou que se você quisesse voltar no passado para resolver alguma história, sabe? Por que a carta da inocência veio invertida? Não está acreditando na sua intuição, não está acreditando que no seu real tamanho, que é pequeno. A gente é pequeno demais. Se a gente fica querendo ser grandão em muitos momentos, né, no sentido de... Ao mesmo tempo a gente é muito grande, tá? Mas ser grandão no sentido de resolver tudo à nossa custa, qual é a parte que a espiritualidade faz? Entende? A gente precisa deixar eles também um espaço para que eles possam agir, para que eles possam trazer as pessoas, trazer as oportunidades. Senão fica muito para a gente. A gente não é tão grande assim, não. A gente é pequenininho. Perto da espiritualidade, a gente é nada. E ao mesmo tempo a gente é tudo, né? Porque a gente é a própria espiritualidade. É o próprio universo experienciando a ele mesmo através de mim. Então, é trazer um pouco dessa força maior, sabe? De que eu não estou sozinho. De que existe um alinhamento muito grande entre coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo escutar. Virginianos, espero que faça algum sentido para vocês, uma leitura um pouco confusa, mas é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita pela sua presença, pelo seu tempo. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. A sua interação aqui é muito, muito, muito importante. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.